Nós temos condições de mudar o Brasil. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos a mais um episódio do Nós da Nutrição, um podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto. E eu sou a Tayana Lindemann e hoje temos um papo feito especial com duas convidadas. Elas vão se apresentar logo para vocês, mas para adiantar, a Lizzy, vocês já ouviram muitas vezes por aqui. Ela é uma das colaboradoras do Nós Comunica, o nosso quadro ali de episódios curtinhos para vocês. E a Luana é uma ouvinte do Nós da Nutrição, que entrou em contato com a gente pelas redes sociais, pelo Instagram, e a gente conversando, ela levantou essa necessidade de falar do assunto do episódio de hoje, que logo vocês vão ouvir. Então a gente queria mostrar para vocês o quanto tem força vocês entrarem em contato com a gente, porque a Luana veio daí, veio de mandar uma mensagem e dizer, pessoal, a gente tem que falar sobre isso. E a gente falou, bora participar. E aí a gente convidou ela tá aqui hoje. Então, antes da gente partir para o assunto, gurias, se apresentem para o pessoal e sejam muito bem-vindas. Meu nome é Luana, como a Tayana falou. Eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, saindo um pouco aí da região, né? Conseguimos! A gente desencantou. Bom, eu sou formada em nutrição, sou pesquisadora. E durante a minha trajetória, mas aí eu vou acabar falando o tema, né? Não, mas já tá no título. Não tem problema. Todo mundo já sabe do tema, tá no título. Mas... então ótimo. Durante a minha trajetória, eu comecei a trabalhar com o público idoso desde a graduação e quando eu me formei, eu quis estudar envelhecimento por uma outra perspectiva. Como aqui perto, aqui na região, a gente não tem nenhuma pós em gerontologia, eu acabei indo estudar estilo de vida no envelhecimento, no olhar da psicologia, né? Então, eu estou aí no mestrado, finalizando o doutorado na psicologia, firme e forte, trabalhando com esse tema lindo que é o envelhecimento. Então, o pessoal já me conhece, sou a Lisiane Camargo, sou nutricionista da URGS, sou mestre em gerontologia biomédica pela PUC e eu sou colaboradora do grupo de pesquisa Ampal que trabalha com longevos, ali da PUC, além de atuar também no consultório com idosos e adultos. E além de participar do Nós da Nutrição como colaboradora. Obviamente. dos episódios do Nós Comunica. A Lizzy, ela já é figurinha carimbada aqui do Nós da Nutrição. Ela já participou também de um episódio especial de aniversário do Nós da Nutrição, que foi sobre gordofobia, fez uma participação lindíssima. No ano passado, né? Isso mesmo. Então, se vocês têm curiosidade, querem conhecer um pouquinho dela, mais aprofundado, ouçam o Nós Comunica, que é um projeto bacaníssima que tá aí, sendo lançado toda semana, tá? E tá fazendo um trabalho excelente em organizar e fazer as edições. Ou escutem a Lizzy lá dando uma palhinha sobre gordofobia no nosso episódio um pouquinho mais antigo, mas vale muito a pena também, porque muito bom. Excelente. E atual, Lizzy, né? Super sinceramente, super atual. Muito obrigado por participar daquele episódio, foi fantástico. Que bom. Ali começou nossa história. Antes da gente ir para o nosso tema principal, a gente tem feito uma coisa que as gurias não sabem, é surpresa para elas. A gente tem feito uma coisa bem tranquila, não te preocupe. Super! A gente adora apavorar com a surpresa, mas é bem tranquilo. Nos últimos PFs que a gente gravou, que ainda não foram ao ar, na verdade, mas estão aí, vão ser lançados, a gente fez isso com as convidadas, que é fazer umas perguntinhas iniciais para a gente conhecer melhor vocês, os gostos de vocês. Não só falar do tema, né, profissão e tudo mais. Então, a gente preparou 2 perguntinhas para fazer para vocês. Como a gente já respondeu essas perguntinhas em outros episódios, a gente vai ficar de fora, mas vocês vão dar o parecer de vocês aqui. Mas, Thay, eu tenho uma proposta. A primeira pergunta a gente meio que não respondeu. Então, quem sabe é verdade, que a gente mudou um pouquinho, né? Então, quem sabe a gente começa respondendo, até para dar uma margem para as gurias, para não ficar tão sacana. Pode ser. Daí a gente responde, pode ser? Beleza. Tá, a primeira pergunta é:
que comida favorita que dá um quentinho no coração que vocês podem comer para a vida toda? Pensando um pouco já na nossa temática do episódio de hoje, lembrando que a comida tem uma relação afetiva muito importante, a gente leva até os nossos longevos anos. Então, por muito tempo foi massas, né? Mas quando eu saí de casa, que já tem uns quase 10 anos por aí, passou a ser a comida que geralmente eu sentia falta da casa da minha mãe, que basicamente é o arroz, feijão, angu, couve e uma carne. Então, assim, geralmente eu não faço isso em casa e quando eu faço não fica tão bom quanto da minha mãe. Então, aquece meu coração. Essa é a tua comida da vida inteira. Sim, comeria a vida inteira. E clássico, né? E assim, fantástico também, é delicioso. Uhum. Super. E tu, Lizzy? Já tem a resposta? Então, A gente fica pensando, né? Já elaborando. Assim, eu sempre fui muito da batata. Seja Olha, eu não, peraí, para tudo. Bate, high five aqui comigo. Juntou a Tayana e a Lizzy. A Lizzy roubou a minha resposta? Droga. Não, pode falar. Batata de tudo que é jeito, purê, frita, assada, gratinada, de qualquer jeito. Mas ultimamente eu tenho gostado bastante de aipim. A irmã da batata ali. Irmã, né? Não sai dali. Um aipimzinho com uma manteiguinha, tá? Coisa boa. Maravilhoso. É bom mesmo, hein? Que em Minas é mandioca, né? Mandioca. É verdade, mandioca. Tem vários nomes, né? Por falar em Minas ser mandioca, eu tenho a impressão, por favor, me corrijam, tá? Ok. Eu tenho a impressão de que angu é muito parecido com polenta. Eu não sei te dizer assim a diferença, não. Assim, eu acho que eu vejo polenta como algo mais molinho, sabe? Com uma consistência mais de mingau e o angu mais durinho, mas eu não sei se é verídico essa diferença. A polenta, pelo menos que eu como, a polenta mole, né? Não a polenta frita. Isso. Ela não é tão mole, mas é que eu acho que depende muito da preparação, né? E da temperatura também. Né? Também. Porque aqui na Serra, por exemplo, os descendentes de italiano, eles fazem muita polenta mais dura para fazer ela brustolada depois que eles seca, né? Fica ali a polenta pronta. Daí eles cortam a polenta e douram na chapa. Então ela tem que ser mais resistentezinha, sabe? Sim. Então eu assim tenho uma grande dúvida se não é aquela questão assim da nomenclatura que acaba mudando de uma região para outra. Porém, tenho que concordar que é um ótimo preparo independente do nome. Esse que tu falou é mais comum na Serra Gaúcha, né? Porque Porto Alegre a gente polenta não acha brustolada. muito. Eu lembro de comer quando eu vou pra Serra, sabe? Uma coisa de gringo. Não tem tanto em Porto Alegre, capital, sei lá, né? É polenta frita. Exatamente. Frita. Ou a mole com molho, né? Uma coisa. E vejam que curioso, aqui, por exemplo, eles têm um grande costume de fazer o queijo frito, que eu acho que em outros lugares é dadinho de queijo, alguma coisa assim. Ou aquele... Tem um compridinho, assim. Um queijo empanado. Não, é um empanado isso. quadradinho, assim, mas só que o queijo não é qualquer queijo que eles usam aqui, eles usam um colonial. Então ele tem um gostinho, assim, ó, fantástico. Especial. Nossa, Uma pergunta, vocês já jantaram? Porque acho que talvez agora a gente tenha trabalhado um pouco. Por que a gente resolveu gravar isso às 8h30? Eu não sei. Pois né? Tayana, é de fato a tua resposta batata? A minha resposta vai ser batata, de qualquer jeito. Tipo a que a Lizzy falou, a batata. Me dá batata. Pura, de qualquer jeito. Bom que é muito versátil, né? O alimento. Exatamente. E assim, nossa, eu sou apaixonada. Não dá. Essa vai ser a minha resposta. É a minha resposta desde que eu nasci. Então, assim, até agora não mudou. Vamos ver se vai mudar. E tu, Pablo? Então, eu tendo a ir pra pizza, assim, eu acho que pizza é um negócio bom demais. É mais versátil, né? Porque tu pode botar todos os sabores possíveis e continua sendo uma pizza. E porque assim, ó, daí tu vai pra doce, tu vai uma mistura. Inclusive, eu comi uma pizza excelente de gorgonzola que eu cheguei a chorar esses dias, coisa mais boa. Bom, gurias, a última pergunta dessa mini entrevista inicial sobre comidas para deixar a gente com fome
Como esse nosso quadro especial chama PF, né, o nosso Papo Feito, a gente quer saber de vocês qual é o PF perfeito de vocês, o prato feito de vocês. O que tem que é essencial, assim, no prato feito de vocês? Essencial, acho que feijão. E qual feijão que tu gosta mais? A gente teve uma discussão sobre feijão aqui já. O vermelho. Vermelho. Mas a gente costuma misturar também o vermelho com o preto, meio a meio. Costuma fazer isso também, fica bom também. Mas aqui geralmente é vermelho. Né? Só uma dúvida, o vermelho é aquele carioca? Isso. Tá. Então tem que ter feijão no teu PF. Tem que ter feijão. Tem. E tu, Lizzy? Pois é, assim, pensando na leguminosa, lentilha. Lentilha. Mais que feijão. Legal. Mais que feijão. Gente, por falar em lentilha, esses dias eu fiz uma lentilha, eu coloquei amendoim junto, ficou tão bom. Gente. Coisa boa. Sério, ficou... Eu preciso testar isso. Fica também muito bom, fica muito bom. Ela dá assim, sabe aquele crunchzinho? Porque a lentilha, ela em geral se desmancha, né? Uhum. Então tu acaba tendo um teor ali de sabor e crocância. Bom, e ela é bem mais prática de cozinhar do que o feijão. Toda a vida. Facilidade no dia a dia. Sim. Bom, a gente já respondeu essa pergunta, mas num episódio que vai depois, né, Pablo? Mas eu acho que a gente deixa pro futuro aí, o futuro Tayana e Pablo que responderam, né? Isso, assim, ó. Então... Linhas do tempo loucas. Fica um mistério, pessoas que estão ouvindo. Se vocês realmente querem saber as nossas respostas, vocês terão que ouvir os próximos episódios. Ai, meu Deus. Tá, vamos entrar no papo de hoje, então. A gente trouxe as gurias aqui porque dia 1º de outubro, que é ainda nessa semana, né, na semana do lançamento desse podcast, na sexta-feira, é comemorado o Dia Nacional do Idoso e o Dia Internacional da Terceira Idade. E eu queria começar o papo de hoje, já com uma pergunta que a gente estava se fazendo, eu e o Pablo, aqui mais cedo. Qual é a melhor nomenclatura, assim, hoje em dia, né? A gente está revendo muita coisa na sociedade, ainda bem, estava na hora. Então, é melhor, assim, idoso, terceira idade, velho, melhor idade, que também tem, enfim. O que vocês acham na atuação de vocês, né, nos estudos? Ou tem outra, que eu não tô nem botando aqui na lista, assim, o que vocês veem, assim? Então, eu não sei qual é a visão da Lizzy sobre isso. Eu acho que idoso é um termo mais universal e mais difícil dele ser rechaçado, digamos assim, né? Dificilmente você vai ver alguém que se sente ofendido. Porque se você falar melhor idade, vai ter gente que vai falar assim, que melhor idade o quê? Pra quem? Pra quem? Entendeu? Fica muito a partir da concepção de quem tá ouvindo. Idoso, geralmente, é um termo mais aceito. Porque, realmente, se você falar velho, você não tá ofendendo ninguém, mas a pessoa ela pode receber isso como uma ofensa. Então, como a gente tem um preconceito etário e um idadismo muito grande na sociedade, eu acho que idoso, para mim, é um termo mais aceitável. Mas terceira idade costuma ser muito aceitável, mas do ponto de vista científico a gente não usa a terceira idade, né? É isso aí, Lizzy? Eu ia comentar que realmente eu concordo com a Luana. O idoso acaba sendo mais universal mesmo, mais fácil de aceitar, assim. Até os influencers aí, idosos que aparecem nas redes, a gente vê muito, né? Eu sou idoso, eu não sou velho. Uhum. Então, o velho tem, apesar de não ser um xingamento nem nada, ele carrega, né? Sim. Esse peso. Então, às vezes, eles não gostam muito. Mas, dependendo do contexto, né? Minha velha, meu velho, aí tudo bem. Sim, depende de quem tu fala, né? Tipo, lá vai meus velhos, meu pai e meu avô, tá tudo bem. Eu tenho uma dúvida, Lizzy, quando tu falou de idoso influencer, tu quis dizer os vovozinhos do TikTok? Tem vários. Tem vários. Ih, tem muito. Porque Maravilhoso. Tá aí pra isso tem um também, casal de TikTokers Sim. que é impressionante, assim, né? Tinha. Eu sei, eu fiquei sabendo. Eu ia falar isso. Tadinho. Mas como eles estão se apropriando e usando bem e se integrando nas redes sociais, né? Sim, é fantástico. Ocupando o lugar deles, né? Porque isso eu acho importante. A Luana comentou de idadismo. Pra quem não tá, pra quem conhece, não tá ouvindo esse conceito, né? Essa definição. Explica então o que é o idadismo pro pessoal. Então, idadismo é você discriminar alguém, você separar ela
da sociedade, digamos assim, por causa da idade. Então, o envelhecimento, as pessoas passam muito por isso, né? Eu acho que uma experiência assim, que eu já vi, que eu acho muito comum na casa de amigos, por exemplo, que eu não sei se vocês já vivenciaram, que é aquela imagem, por exemplo, numa festa de criança, ou do neto, ou de um ente querido, do idoso, tá todo mundo conversando, brincando, mas aí você olha para o idoso, ele tá meio que num canto, afastado. Isolado, Exatamente, ninguém dirige a palavra a ele, ninguém conversa com ele. Então, mas a gente tem outras esferas do idadismo, inclusive, eu sei que a indicação de materiais vai para o final, né? Vocês Não, mas podem pode... Mas tu pode fazer agora, não tem problema. A gente aonde? acrescenta depois. Esse ano, a OMS, ela lançou um relatório global sobre o idadismo. Eu não sei se ele foi traduzido, ele só tinha em inglês. Quando ele foi lançado, né? Então, para quem tem acesso, é bem interessante. E ele traz um dado muito impactante nesse relatório, que a cada 2 pessoas no mundo, uma tem preconceito etário. E ele vai mais fundo ainda, falando como esse preconceito etário impacta na saúde física, mental e no bem-estar social e até no ponto de vista econômico das pessoas envelhecidas. Então, assim, a Tayana até falou, né, o que a nutrição tem a ver com isso. Eu acho que o que todo mundo tem a ver com isso, né? Porque a gente tem muita a tendência de, quando a gente fala de envelhecimento, a gente fala de idoso, a gente sempre fala do outro. A gente sempre fala em terceira pessoa, mas na verdade isso tem a ver com a gente. Não tem a ver só com o outro. A gente tem que preparar uma sociedade para o nosso envelhecimento. Então, se, por exemplo, se eu pedir para as pessoas fecharem o olho e imaginar uma pessoa acima de 60 anos, grande parte dessas pessoas vão pensar numa pessoa doente, às vezes que precisa de cuidados, e, na verdade, essa não é a realidade. E os tabus que a gente tem no envelhecimento, né, quando a gente pensa em envelhecimento, com toda certeza implica na nossa prática profissional. Então, eu acho que no primeiro ponto começa por aí. O que a gente enxerga como envelhecimento? O que nós, como profissionais de saúde, pensamos que é envelhecimento? Você acha que envelhecimento é um local, é uma fase da vida onde as pessoas só têm perdas? Ou você consegue ter uma visão mais positiva sobre isso? Porque se você não consegue, se você nunca parou para pensar nisso, pode ser que você, em algum momento da sua vida, reproduza algum tipo de preconceito etário quando você tiver contato com uma pessoa ou com um paciente nessa faixa etária. E eu vejo o pessoal falando sobre isso em rede social, e ele vai muito além também, né? Assim, tudo na sociedade, assim como a gordofobia, que a gente está entrando cada vez mais no assunto e falando sobre a questão tanto social das pessoas com outras pessoas, mas também dos locais que não se adequam e tudo mais. Sim. Tem, tipo, coisas pequenas, mas que fazem muita diferença na nossa percepção do envelhecimento em nós mesmos, que a gente falou antes, e dos outros. Tipo assim, o que é roupa adequada para velho não é, sabe? Sim. Então, ou tipo, isso é roupa de velha, ou pior, olha para uma pessoa idosa e fala, não, isso não é uma roupa adequada para uma idosa. Tipo assim, gente. Tem muita coisa. Tem aquela clássica, rostinho de 20, costas de 80, minhas costas têm 80 anos. A pessoa não faz atividade física, come super mal, não, sabe? Não tem a ver com o envelhecimento, né? Tem a ver com de mau jeito, e aí ela está atribuindo uma característica ruim do perfil físico dela a uma idade, que na verdade não tem nada a ver. Tem idosos que estão melhor do que eu, inclusive. Com certeza. E eu tava pensando muito também nessa questão de idadismo com o culto ao corpo jovem, né? Que a gente tem muito disso. O quanto é negativo, o envelhecimento sempre é um vilão que tem que ser combatido, e isso com as mulheres é ainda pior, né? Não é aceitável uma mulher, o corpo de uma mulher envelhecer.
Sim. Até eu estava retomando um post que eu tinha feito da Madonna, que ela postou uma foto seminua e o pessoal não aceitou. O pessoal foi em cima, super incomodou a nudez dela, por o corpo dela já estar mais maduro. E então a gente percebe o quão é complicado e esse preconceito todo, e agora com essa função do CID aí, eu acho que vai acabar fortalecendo. Vamos entrar, então, nessa discussão do CID, que eu acho que levantou, né, esse assunto. Eu acho que é bem importante dar o contexto todo, né, assim. Tá, antes eu quero fazer uma ponderação, assim, que bom que a Lizzie falou do CID, porém no Brasil a gente tem 2 legislações básicas, né, que estabelecem os critérios de garantia de direitos para idosos, tá? A gente tem a lei número 10.741 de outubro de 2003, que implementa o Estatuto do Idoso, e é interessante só citar o artigo 2, que ele dá um apanhado bem resumido, óbvio, é letra fria da lei, mas ele dá um apanhado resumido disso que vocês trataram sobre esse conceito novo que nós trouxemos no episódio. O artigo 2 fala o seguinte: o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para preservação da sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social e condições de liberdade e dignidade. Questão mínima de dignidade, né, gente? E tem também a lei número 8.842, que fala sobre a Política Nacional do Idoso, daí já é bem mais ampla, porque ela cria o Conselho Nacional do Idoso. Então a gente tem alguns dispositivos legais dentro do Brasil, que assim como para outras faixas etárias, como para criança ou adolescente, e até mesmo para adulto, que seria mais a Constituição, garantem minimamente o direito do idoso, né? Daí vem esse órgão mundial da saúde e faz o quê, gurias? Eu acho que é legal até explicar o que é o CID, né? Parece que é um cara, tipo o CID. É o Cid, aquele blogueiro do Não Salva, é isso que tá querendo ou dizer? da Era do Gelo, sabe? A Pode pegacinha ser da Era do também. Gelo. O que é o CID, né? Vocês podem explicar aí pro pessoal. E já o problema. Então, o CID é a Classificação Internacional de Doenças. É um documento onde os médicos utilizam códigos para padronizar mesmo uma questão de saúde e uma doença. E aí, no CID, num capítulo que tem sobre sintomas, salvo engano, sintomas não classificados, no restante do documento tem sintomas do tipo febre, hemorragia, fadiga. Já existia o termo senilidade, que é um termo que significa o envelhecimento patológico. E aí, no último CID, que vai ser lançado, que vai entrar em vigor em 2022, eles trocaram esse termo senilidade pelo termo old age, que significa velhice. E aí, que ótimo. Se você perguntar ao OMS, super abrangente, né? Sim. A OMS relata, não, de forma alguma. Tá lá nos sintomas, né? A gente não classificou como doença. Mas a grande questão é que esse código, ele dá abertura para profissionais de saúde, no caso os médicos, classificarem uma morte como velhice, que foi o que aconteceu com o príncipe Philip, recentemente, o duque de Edimburgo, que morreu, salvo engano, com 99 anos, e o médico atribuiu a causa de morte à velhice. E, na verdade, ninguém queria falar que, na verdade, ele tinha um histórico complicado de doenças cardiovasculares, sendo internado semanas antes no hospital. E aí, essa terminologia, inclusive, entrou em discussão com alguns pesquisadores trazendo a problemática disso. A primeira problemática é de cunho científico e também social, que se, por exemplo, médicos que não têm formação em geriatria começam a atribuir causas de morte à velhice, a gente passa a não ter padrões comparativos de causas de morte. Imagina se todo mundo que morrer depois dos 60 anos morrer de velhice. A gente não sabe se é doença cardiovascular, se foi um diabetes, se foi um AVC
como que a gente vai estudar até outras doenças que tenham um acometimento maior na velhice e como que a gente vai elaborar políticas públicas específicas ou pesquisas específicas para essas doenças. Sendo generalista, né? Exatamente. Isso me lembra muito a terminologia de mal súbito utilizado no passado, que a pessoa morria por qualquer coisa, era mal súbito, não é? Óbvio, uma comparação grosseira, né? Mas basicamente é isso. Está tendo protestos, digamos assim, uma frente bem grande de pesquisadores de instituições tentando discutir, mas ainda, até onde eu sei, não houve resposta. Uma outra problemática que entra nisso também, que esses pesquisadores estão apontando, seria o lobby das indústrias anti-envelhecimento, né? Porque é muito grande. Chegamos nos lobbies, a gente sempre se parece. O mercado de suplemento, de remédios e até um mercado de cunho mais científico puxando para o lado da biogenética, é muito interessante. É um mercado que move trilhões de dólares todos os anos. Então, assim, por isso talvez não teria muito esse interesse de trocar essa terminologia, né? E eu acho que isso afeta diretamente a nutrição, porque a gente fala muito sobre isso, não é mesmo? E assim, eu peguei hoje um dado, só saindo um pouquinho, mas eu acho que tem uma conexão, um dado no CFN desse ano. E lá tá falando que no Brasil tem 158.803 nutricionistas. 94,1% são mulheres, que entra nessa questão que a Lizzy falou, né, do envelhecimento, muitas vezes, socialmente falando, é muito mais cruel para as mulheres. E é as que mais chegam, tem uma expectativa de vida maior do que a dos homens, né? 66% desses nutricionistas têm até 35 anos. 11,7% apenas estão acima dos 45 anos. E apenas 1% acima dos 60 anos. Nossa! Então, assim, a nossa profissão é muito jovem e quem executa ela é mais jovem ainda. Então, nossa, impressionante isso. Impressionante. E uma discussão que está tendo muito entre os médicos geriatras, que eu acho que a gente pode aproveitar e trazer isso para a nutrição, é em relação à formação dos profissionais de saúde para um mundo super envelhecido, porque a verdade é essa. A gente vai ter mais de 40 milhões de idosos até 2030. E até que ponto a gente está preparado para receber e para tratar esses idosos que já existem? Porque eu não sei a formação de vocês, mas a gente tem uma cadeira obrigatória, né, de nutrição do adulto e idoso, que você vê muito vagamente sobre o envelhecimento. E aí a gente tem o tempo todo dentro da nutrição uma profissão jovem, onde um corpo padrão, né, um corpo, com certeza, né, uma construção de beleza, está toda voltada para a juventude, e hoje a gente tem discursos, ainda bem, para começar a desconstruir isso. E respondendo a tua pergunta, Luana, eu queria que a Lizzy falasse um pouquinho, porque ela compartilhou das mesmas disciplinas, bem dizer, que nós tivemos, né, Lizzy? Então dá um pouco do teu ponto de vista nessa perspectiva. E depois foi lá e se especializou, né? Porque a gente acaba tendo que procurar esses caminhos, assim, pra conseguir. Foi justamente isso, assim, na nossa formação se vê muito pouco sobre a saúde do idoso e na nutrição também, tanto que eu acho que na época não tinha nenhuma cadeira específica sobre idoso, era adulto e idoso, sabe? É sempre lá o IMC do idoso que é diferente, era mais ou menos isso. E aí, tipo, doenças, né? Doenças relacionadas. Idoso não ficou obeso, pronto. É isso que diz, resolvi. Assim. É bem isso. E tanto que foi uma das coisas que me motivou a ir para Geronto, porque eu queria estudar essa população e não tinha nenhum instrumento, nem nada que eu conseguisse, né? Daí eu fui catando aí, até que eu descobri que na PUC tinha o mestrado, comecei a trabalhar com o professor Ângelo Bosa ali no Ampau,
e ia descobrir esse mundo novo, totalmente diferente, tantas coisas assim que eu nem imaginava. E depois, inclusive, eu ainda fui dar uma aula na graduação, voltei na parte de... agora me fugiu qual era a disciplina, mas era realmente a questão de como avaliar a avaliação antropométrica de idosos. Até várias diferenças, assim, que a gente não aprende, né? Sim, a gente aprende entre os colegas, inclusive, né? A gente faz os colegas e acha que tá tudo certo. Sim. Eu lembro vagamente que eu e a Tayana, a gente fez quase todo o curso junto, para quem tá ouvindo, para entender um pouco do contexto do porquê que eu vou falar isso. Eu e a Tayana, nós fomos até uma casa de longa permanência. Isso. E a gente fez algumas práticas de antropometria. Para quem não sabe o que é antropometria, é a prática de mensurar as pessoas de várias formas diferentes, tá? Então a gente mede a altura, dobras cutâneas, várias coisas. A gente pesa, faz de vários jeitos possíveis. Então tem pessoas que necessitam mais de uma forma, tem pessoas que têm uma limitação X, uma limitação Y, e a gente precisa, dentro dos nossos mecanismos, conseguir fazer isso. Daí, esse dispositivo, essa aula, fez com que o nosso grupo ficasse responsável por essa categoria, que seriam os idosos. Mas eu acho que era um trabalho que tinha diferentes locais, né? Então teve gente que não passou por isso que a gente passou. Exatamente, né? Esse é o ponto. Que nosso grupo foi especificamente o único, ou no máximo outro, que fez essa atividade com o idoso. Então, quando a Luana traz esse aspecto de que as graduações, e não apenas da nutrição, mas especificamente da nutrição agora, ela não tem uma formação, e a Lizzie vai ali e corrobora, falando que ela teve que buscar, assim como a Luana também, a formação depois da graduação. Isso fica muito evidente até nas nossas histórias, e possivelmente quem está ouvindo, caso seja nutricionista ou profissional da área da saúde, sendo que possivelmente no futuro a gente vai ter a grande maioria de pessoas, né, idosas. E aí, Lizzie? E outra coisa também bem interessante, que na graduação, e até pela minha vivência com meus avós, tive 2 avós com Alzheimer, sempre se tem essa visão mais da senilidade, mais da patológico. E estudando no grupo de pesquisas que a gente trabalhou com nonagenários, a gente acompanha até agora na pandemia, a gente liga para eles, está sempre acompanhando para ver como é que eles estão, nonagenários centenários. Eu me deparei com um mundo assim heterogêneo de idosos. Tem uma que a gente acompanha, que ela tem 113 anos. E assim, nossa, a única coisa assim que ela tem é a questão do que ela teve uma queda, então dificuldade para andar e um pouco de surdez. Mas no mais ela conversa, conta toda a história da vida dela. A gente tem um nadador também nonagenário que nada, tipo, super funcional, saudável. Então, é muito assim, não se trabalha todo esse universo heterogêneo do envelhecimento do idoso. Sempre se coloca naquela caixinha de vovô dodói, doente ali. Tratamento de doenças, né? Sempre de doença. E eu acho que com esse CID aí aí vai botar todo mundo na mesma caixa. Todo o trabalho que a gente teve para desconstruir isso, até a própria OMS trouxe essa questão do envelhecimento saudável. Inclusive, em 2020, trouxeram de 2021 até 2030 como a década do envelhecimento saudável. Parece que tá tudo indo por água abaixo, sabe? Não faz conexão, né? Não faz sentido uma coisa com a outra. Eu procurei, assim, sobre essa questão do CID na internet pra ver o que dava, se tinha uma notícia nova sobre isso. E as últimas notícias foram de julho desse ano, que foi quando a gente começou a conversar sobre fazer esse episódio, né? E até então nada, pelo jeito, tipo, não andou, né? A notícia de julho. Sim, existem algumas frentes de pesquisadores tentando muitas reuniões, muitos debates, muitos abaixo-assinados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro isso. Para ficar um pouco mais por dentro, tem um canal no YouTube que chama O Que Rola na Geronto. É um canal de profissionais e pesquisadores já longevos, maduros, e que eles fazem um trabalho maravilhoso.
informando sobre essas questões de gerontologia. E eles têm uma discussão bem bacana sobre essa questão do CID. Inclusive, eu dei uma olhada hoje, eles têm um episódio de atualização. Eles têm 2 episódios sobre a questão do CID e um de 2 semanas, mais ou menos, que eles fizeram uma atualização sobre como andam essas discussões. Mas as pessoas estão tentando discutir e torcer agora para dar certo, realmente, porque vai ser um impacto muito grande que vai em direção ao preconceito etário, né? No final, a gente vai reforçar estereótipo que a gente quer tirar e que a gente nem conseguiu tirar perfeitamente bem ainda. Eu acho perceptível, assim, na área da nutrição, esse estereótipo do envelhecimento como perda, ou até pior, como o idoso que ele não tem opinião sobre o tratamento. Isso é uma coisa que eu percebo muito. Infantilização, né? Exatamente. Ah, sim, tem isso também. Receber aquele paciente maduro como se ele fosse uma folha de papel em branco, que ele não tivesse nada a oferecer, e sim só receber informações, e aí ainda leva bronca se não segue o tratamento, sendo que tem 1 milhão de motivos para um idoso não conseguir aderir o tratamento, dentre eles motivos sociais, motivos psicológicos, que não são abordados na nossa formação, passa bem longe, inclusive, da nossa formação, e que deveriam ser considerados. É realmente uma deficiência da nossa formação, que a gente precisa discutir, né? Isso me lembra bastante o aspecto de que, assim como um adulto saudável tem dificuldade em aderir ao tratamento, né? Porque esse paralelo que vocês estão tecendo, ele vai abrindo a mente da gente, né, de que uma pessoa que tem plenas capacidades físicas, psicológicas, de viver tal qual e não ser diferente, né? E daí o tratamento também, né? Todo o cuidado que a gente tem que ter no tratamento é mais ou menos por aí, né, gurias? Sim. Sim, com certeza. Aí daí eu tava pesquisando também essas atualizações sobre essa questão do CID. Tem 2 recomendações, o Conselho Nacional da Saúde e o Conselho Nacional dos Direitos Humanos, eles fizeram uma carta, até depois eu passo o link, indo contra mesmo para ser revisto essa classificação de velhice no CID. E eles trazem bem interessante até os motivos, né, coisas que a gente deve considerar quando tá pensando nisso, né? Até depois eu não consegui achar, mas um dos documentos até cita que com todo esse aumento do envelhecimento, vamos estar aí daqui a pouco 20 bilhões, milhões de idosos daqui a pouco, então todo mundo vai ser doente. Uhum. Né? A saúde vai colapsar, né? E esse marco também, a partir de quanto? Aqui no Brasil é 60 anos, se considera idoso. Então, meus pais daqui 5 anos estão doentes. Pronto, né? É muito complexo isso. Extremamente complexo. Tipo, eu acho que o envelhecimento é uma coisa que a sociedade, no geral, quis, né? Todo mundo. É verdade, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer, mas ninguém quer pensar sobre isso. Exatamente. E isso é uma coisa que marcou muito a minha trajetória, estudando envelhecimento, altas crises existenciais, não tem noção, assim. E mudou muito a minha forma de me ver, de ver o outro, de ver o mundo. Sim. E assim, eu acho que ninguém quer pensar sobre isso. A sociedade, no geral, teve avanços relacionados a saneamento básico, a tecnologia, que, querendo ou não, proporcionou esse envelhecimento que, de certa forma, afeta todas as esferas, né, do mais pobre ao mais rico, mas envelhecer ainda continua sendo um privilégio, sabe? Eu acho que o Covid ressaltou muito isso, essa questão do privilégio de envelhecer, e a verdade é essa, todo mundo quer envelhecer, mas a gente não quer construir uma sociedade que cuida dessa população envelhecida e que cuida do nosso futuro, porque, na verdade, tem a ver com o nosso futuro, que vai estar trabalhando mais tempo, não vai estar aposentando tão
tão Nunca. mais cedo, né? No Brasil, nunca. Já era. E assim, e sem contar que eu acho que o Brasil também é mais permissivo para muitos preconceitos, né? A gente não tem muito esse respeito cultural aos mais velhos, como tem em outros países. É verdade. Prova são as declarações do ministro da Economia, que ele colocou a culpa de todo mundo querer viver até os 120 anos. Foi feita uma declaração parecida por um ministro no Japão e no outro dia ele foi demitido. Aqui não aconteceu nada. Né? Aqui bate palma. Sim. Isso é muito bem observado. E assim, é um contrassenso, né? Por um lado, a gente tem a OMS, sob a chancela do CID, dizendo que ser idoso é doente, pelo outro lado, a gente tem um governo dizendo, olha, tudo bem, vocês vão ser idosos, vocês vão ser doentes de verdade pelo OMS, mas ó, vocês vão ter que trabalhar mais, hein? Não vai ter aposentadoria. Não vai ter aposentadoria para vocês, se virem aí. Então, realmente é um contrassenso. Porque é muito complexo isso, porque assim, se a gente for estudar envelhecimento saudável, o trabalho ele pode ter um ponto muito positivo no envelhecimento. Exatamente. Só que numa sociedade desigual, como no Brasil, por exemplo... Precarizada. Exatamente. Pouquíssimas pessoas encontram algum tipo de prazer no trabalho. Então ela ganha mal, não paga nem a necessidade básica, trabalha pra caramba. Então ela precisa aposentar, ela não vai conseguir trabalhar de forma saudável em ponto de vista de saúde mental, saúde física, até os 70, 80 anos. E aí chega lá, não consegue, se perder o emprego, não vai conseguir emprego novo, porque ninguém quer contratar uma pessoa idosa, e ainda tem que ouvir de jovem preconceito, né, do idadismo que a gente estava falando antes. Então assim, todo mundo vai chegar lá, todo mundo envelhece, né? Sim. Vamos ser um pouco mais consciente, não só na hora que chega em ti, né? Pra todo mundo. Vamos ter sorte de chegar, né? Exato. Mas tem isso. Ainda. Tem isso. Sim. Mas tem que pensar que todo mundo vai passar por isso, Sim. Se até lá estiver conosco aqui, enfim. Vai passar por isso, então a gente tem que começar a pensar antes, não quando chegar na nossa hora, a gente, olha só que problema que é importante resolver, né? Sim, e o que vocês acham, assim? Vocês acham que a nutrição, ela consegue pensar sobre essas questões do envelhecimento bem, ou só eu que tenho mesmo essa percepção? Porque, assim, quando eu saí da nutrição, eu tinha a impressão, saí da nutrição não, tá, gente? Eu sou nutricionista até hoje. Quando você graduou. Mas eu fui pesquisar em outra área. Eu tinha a impressão que as pessoas achavam, muito nesse discurso de combate ao envelhecimento, que me incomoda muito. A palavra me incomoda muito, tá? Eu tinha a impressão que as pessoas achavam que se você comer bem ou fazer exercício físico, você vai estar prevenindo doenças, promovendo saúde, e aí você vai ter uma vida longeva. E aí eu fui pesquisar em outro lugar e peguei pessoas que comiam super bem a vida toda, que fizeram exercício físico a vida toda, só que tinham um péssimo bem-estar social, a pessoa vivia com medo de sair na rua e ser furtada, por exemplo. Violência, porque né? É uma questão estrutural que a gente tem no nosso país, ou não tinha uma boa relação familiar, ou perdeu o contato com os amigos durante a pandemia, porque são tudo durante a pandemia, não, depois da aposentadoria. E aí são coisas que se afetam com o envelhecimento. E se você não tem saúde mental, você não vai querer comer. Você não vai querer fazer exercício físico quando você tiver 70, 80 anos. Então, não é só o preparo de cunho biológico, porque o envelhecimento biológico é só um tipo de envelhecimento. A gente precisa de pensar sobre essas questões durante a vida e separar uma energia, uma reserva de resiliência para a gente entender que mesmo que você faça tudo certo, você coma certo, você faça exercício físico, no final você morre. Eu sou desse pensamento também. No final você morre. E antes de morrer, você vai ter que ter uma bagagem de resiliência, porque você vai ter perdas, sim. Você vai ter perdas de amigos, você de repente vai ter uma viuvez, você vai ter a questão da aposentadoria, que geralmente é um marco, né,
A pessoa muitas vezes se sente invalidada, então você vai ter que pensar sobre isso. O que representa a aposentadoria na sua vida? E você vai ter que lidar com isso. Isso, tudo bem que muita gente consegue contornar e viver feliz quando descobre isso, quando chega lá, né? Mas quanto mais cedo a gente passar a se preocupar com isso, melhor, porque isso tem a ver com a gente. Nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo a gente começar, melhor. Com certeza. Eu acho que tu começou perguntando se tu acha que a gente tem a nutrição, né? Sim. Pensando se ela tá preparada para trabalhar com essas questões. Eu acho que literalmente não. Tem muitos aspectos da nutrição que não estão preparados para trabalhar com indivíduos adultos, quiçá idosos, né? Tirando alguma parte da nutrição que é nutrição, sei lá, que é industrial, sabe? Uma marca que produz um suplemento. Mas daí nem é nutrição de verdade, sabe? Daí é única e exclusivamente mercado de nicho. Então a nutrição, a ciência da nutrição, a nossa profissão, ela não está literalmente preparada, assim. Porque se um idoso procura uma nutricionista, se a gente talvez ela nem sabe o que eu vou dar para esse idoso de comer. Ele não come isso, não come aquilo, mas daí talvez tenha um problema, tá usando uma prótese, o que eu vou fazer? Vai tratar como um adulto, né? Exatamente, vai Eu tratar acho que como tem um adulto. receio também de não saber o que fazer e como a nutrição graduação não nos prepara o suficiente para esse tipo de coisa, eu acho, pela minha visão, minha experiência, né? Como a gente já comentou anteriormente, eu acho que tem um receio muito grande de entrar nisso, então acaba fugindo dessa área, desse setor, né? Indo trabalhar com adulto, enfim, adulto até um certo momento, aí para de atender a pessoa. Eu não sei como é que as pessoas fazem em consultório, porque o que acontece depois, né? Mas eu acho que tem uma evasão nisso, sabe? E eu acho também que tem um problema na nutrição da graduação em si, que a gente trabalha tudo nas caixinhas, né? E técnica dietética aqui, dietoterapia ali, esportiva é isso. E com idoso é interdisciplinar, isso foi uma coisa muito positiva da Geronto que eu aprendi, porque tu começa a ver o indivíduo como um todo. Então é bem isso que o Pablo trouxe. Será que ele não tá comendo? Será que não é um problema de uma prótese? Será que ele não tem depressão geriátrica? Exato. Que afeta 70% dessa população? Ou um medicamento que está ali causando o efeito colateral? Tem um monte de coisas que nós, assim, nutricionistas, generalistas, não estamos preparados, assim. Realmente, eu acho que tem esse déficit na nutrição. Eu tenho a impressão, gurias, de que o que acaba caindo muito no atendimento da nutrição e tal, é que a nutrição fica voltada para tutela, né? O idoso, ele vai com um filho ou um acompanhante, não necessariamente um familiar, um acompanhante, pensando só em idosos que não estão em instituições de longa permanência, que daí já é um outro universo, né, gurias? Sim, sobre isso que eu ia falar. Daí acaba, tipo, a pessoa indicando as coisas para aquela pessoa e azar, né? Sim. Ainda tem muito campo para a gente desbravar no sentido da gente se aproximar dessa população e mostrar para ela como a nossa área é importante. Não só após os 60 anos, mas ali nos 50, quando ela já está pegando questões do envelhecimento, para ela se preparar para essa fase, porque também existe isso, de quando a pessoa ela já está afetada por alguma patologia ou já está nos cuidados da família, porque a política que você leu, Pablo, é linda, maravilhosa, mas assim, a verdade é que no Brasil o cuidado do idoso recai sobre a família. Então, a família leva, né, até o profissional vai orientar, e se der certo, bem, se não der certo, amém. E tomara que esse idoso tenha uma família para levar até você, porque a pandemia ressaltou muito isso, né? Como que os idosos que moravam sozinhos fizeram? Os idosos de IUP ficaram isolados, eles só tinham contato com
Os com cuidadores os ali. funcionários, os coordenadores. Eu estava em coleta de dados, né? Eu estou em coleta de dados durante esse processo de pandemia e eu fiquei horrorizada de como essas pessoas ficaram afetadas. E até isso influencia diretamente na segurança alimentar, porque a gente está numa época de desemprego, então muita gente perdeu o emprego e às vezes o benefício de seguridade social era o único benefício de uma mesma família. Que é o BPC, né? Exatamente, e tem até dados demonstrando que aumentou-se a violência com essa população durante o período de pandemia. Em contrapartida, teve muitos idosos que morreram também. Sim. E famílias ficaram sem nenhuma renda. Então, assim, eu fico pensando, tem essa questão do idoso já que perdeu a autonomia ou às vezes a independência chegar no nosso serviço, né? Mas eu fico pensando muito o que a gente tem feito para se aproximar dessa população, porque na minha experiência, que eu tive que adaptar uma pesquisa toda na pandemia, que seria realizada pessoalmente, e eu tive que ir adaptando para uma metodologia online. Nem me fala. Eu tive que genuinamente entender o que essas pessoas estão pensando, precisando e se interessando. E eu quebrei muitos preconceitos que eu tinha sobre essa população e que eu nem sabia que eu tinha. Entende? Então, eu descobri muita coisa de idosos que querem trabalhar, sim, que querem fazer transição de carreira, gente. Coisa mais linda de se ver. Que querem ser ativos, que querem envelhecer bem, mas também idosos em situações de vulnerabilidade, que às vezes não tinham ninguém para conversar e às vezes estava respondendo pesquisa para ter alguém para conversar. Entendeu? Nossa, que realidade, né? Sim. Isso na pandemia também, né? Muitos idosos contavam que eles adoravam ir lá para o posto de saúde, buscar o remédio, que era o único momento que eles tinham para conversar com alguém. E isso a pandemia tirou, né? Sim. Dessa população mais carente. É muito complexo. E a gente teve, eu pelo menos, eu não sei vocês, mas nas minhas redes sociais e tal, eu até andei fazendo umas postagens sobre isso, porque eu percebia falas de pessoas que a gente conversa assim, falando de forma preconceituosa, pejorativa, quando, por exemplo, via um idoso na rua. Gente, o meu mestrado foi feito à base de uma praça, onde eu ia, sentava e conversava com eles. Essa era a atividade que eles tinham. Na pandemia, eles não tinham mais isso. Muitos deles moravam sozinhos. Então, é óbvio que a questão do isolamento social era uma questão de segurança, mas a gente teria que ter mais empatia e mais compreensão, até mais para lidar com isso, porque eu acho que a gente até relativiza quando a gente vê um jovem na rua que não precisava estar ali. Entendeu? Não precisava estar ali. E tem aquilo que tu falou da saúde mental também, que tá atrelada à saúde como um todo, né? Que na pandemia isso se acentuou. Eu acredito que a gente vai ver os resquícios da pandemia um pouco mais para frente, né? Porque com certeza. Demências, por exemplo, a gente sabe que um dos fatores que mais protege de demências são esses contatos sociais. O conversar, o isolamento, ele aumenta esse risco. Então, eu não sei se já tem dados sobre isso, mas eu acredito que para os próximos anos a gente vai ter muita coisa. Algumas coisas que a gente conseguiu apanhar, a gente fazia no Grupo Ampal o questionário anualmente, presencialmente, a domicílio. E com a pandemia a gente teve que mudar, então era em base de ligação. E a gente cruzou esses dados de antes e depois, e já dá uma grande diferença nesse pouco tempo. Esses 2 anos, assim, tanto de depressão, quanto dificuldade para dormir, várias coisas assim. Então, mais adiante, a gente vai ter muita diferença. Sim, para eles, eu digo que eu acho que para criança foi muito cruel sair da escola e tal, mas para idoso eu acho que foi muito cruel,
porque eles eram uma população de risco, eles são uma população de risco financeiro, risco social, e eles estavam ali com risco de morrer e vendo os amigos morrendo, né? Às vezes perdeu irmão, perdeu mãe, perdeu pai, e Um meio com ícone uma morreu sensação de também, tipo, né? será que eu vou ser o próximo? E Sim. enquanto isso, um monte de gente falando de forma pejorativa por aí. Muita gente falava, quem tá morrendo, isso não tem risco não, porque quem tá morrendo é velho. Então tá tudo bem. Ai, sim, meu Deus do céu. Tinha os catavéio que eles faziam umas carretas para tirar as pessoas idosas da rua. Foi horrível, assim, essa época, no início da pandemia. Tá. Então, assim, pensando muito no que vocês trouxeram, então a gente tem essa questão de olhar o idoso, tirar todos esses preconceitos e evitar essa discriminação que a gente chama de preconceito etário, correto? E dentro do campo da nutrição tem todos os aspectos de preservar o indivíduo, as suas questões pessoais, sua autonomia ou suas limitações. E o que mais que vocês consideram que é importante no que vocês percebem, assim, no que vocês têm estudado, o que vocês viram na prática, assim, pra gente ir pensando já num final não tão triste, digamos assim. Vamos levantar o humor desse episódio antes das indicações? Porque afinal de contas as pessoas às vezes escutam e elas ficam pensando, ok. E aí? Ok, jovem Padawan, e aí? Pra onde eu vou além de chorar? Eu acho que a gente tem que aceitar o envelhecimento como uma condição da vida, né? Nascemos logo envelhecendo. Processo natural, né? Um processo natural. E a gente tem que pensar que existe uma fase, que existem perdas, sim, como a gente falou, mas também que existem ganhos, né? Ganhos de experiência, ganhos de coragem. Muita gente fala, e isso é verdade, eu já ouvi muitos relatos de pessoas com mais de 50 anos falando que depois dos 50, começou a melhor fase da vida, por exemplo, porque essa pessoa teve coragem de fazer muitas coisas que não fazia antes, teve coragem de se desprender de tabus, de deixar de engolir vários sapos, de fazer uma transição de carreira de repente, de aprender uma língua nova, de ter mais tempo de viajar. Então, assim, eu acho que tem muitos ganhos no sentido que a gente envelhece, mas a gente adquire novos conhecimentos e novas formas de enxergar a vida também. O que a gente tem que cuidar é que para esse envelhecimento ser bonito, né? Porque se a gente não pensa sobre ele e se a gente continua discriminando, vendo o velho como uma coisa feia, na verdade é o futuro que a gente está pintando para a gente também. A gente não pode aceitar isso, né? Então eu acho que a gente ver o envelhecimento de uma forma mais positiva começa muito do vir para perto, do se olhar no espelho, se enxergar e entender o que você quer ser quando você envelhecer. Porque eu tenho certeza que ninguém quer ser uma pessoa doente, sem autonomia, dependente, mas a gente tem que saber que isso pode acontecer. E se isso acontecer, você vai conseguir lidar com isso? Né? Eu acho que a gente tem que ir colocando essas bagagens e colocando mais peso nessa mochilinha para lidar com essa fase da vida. E a forma de fazer isso é pensando sobre isso o mais cedo quanto for possível. Com certeza. Eu acho que outro ponto muito positivo da terceira idade é a resiliência. Os idosos são muito resilientes. Eu convivo quinzenalmente, eu faço uma palestra em grupo, um bate-papo com uma associação do Parkinson, aqui do Rio Grande do Sul. E é uma troca muito maravilhosa, porque eles são, mesmo com todas as dificuldades que tem o Parkinson, eles são pessoas positivas, maravilhosas, e eles se adaptam, e eles conseguem conviver e ver coisas positivas, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito legal, que também, às vezes a gente fica, coitadinhos, não, sabe? Acho que a gente precisa ver esse lado
empático e positivo do envelhecimento. Bacana, gurias. Então... Respondeu, Pablo? Acho que respondeu, foi bom. E, assim, na verdade, conforme vocês foram falando, eu fiquei pensando, eu acho que a nossa sociedade seria muito melhor se ela parasse de pensar no projeto Verão 2022 e pensasse no projeto Idoso Saudável, né? O projeto Envelhecer Saudável. 2060. A beleza, né, gente? Exato. Exato. A estética. Fica um bom resumo, talvez esse seja até o nome do episódio. Mentira. Tayana, vamos para aquela hora, Tayana? Momento casca de nós, momento de indicações aqui, que cada um vai dar 1, 2, 3 indicações. Essas indicações podem ter a ver com o assunto de hoje ou não. Livres à vontade, coisas para vocês, ouvintes, consumirem, se inteirarem, descobrirem e tudo mais. Alguém quer começar? Quer que a gente comece? Eu ia indicar... Pode ir, Lu. Pode. Vai. Pode ir. Não, na verdade, eu tava pensando em algumas coisas que seria legal para quem gostaria de ficar mais imerso ao tema, que não seja pela nutrição, que queira se aproximar mais desse universo. Então tem um podcast super legal que se chama Gerocast, que é um podcast colaborativo. Então vários profissionais, desde profissionais de saúde até do marketing, discutem questões associadas à gerontologia. Tem um canal no YouTube chamado O Que Rola na Geronto, muito legal, que eu acho que dá pra gente pegar, dá pano pra manga, tem muitas discussões muito legais, inclusive a do Cid. Tem um canal também, que eu não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já devem ter visto algum vídeo por aí, chama A Voz da Razão. Vocês já viram? Sim. Passeando no Instagram de vocês? Acho que sim, aham. Maravilhoso. São 3 mulheres idosas que elas têm um viés meio cômico, assim, meio engraçado. Elas comentam coisas do cotidiano com a visão do envelhecimento, né? Tem até um que eu gosto muito, que eu acho extremamente engraçado, que alguém fala alguma coisa sobre idoso ser chato e enjoado. Eu não gosto de idoso porque na minha família os idosos são chatos e enjoados. E elas respondem: nossa, mas a tua família sempre foi chata e enjoada e você nunca percebeu. Você só percebeu agora que eles ficaram velhos. Então eu acho que traz muitas reflexões desse filme. Eu acho muito legal também, foi uma coisa que eu peguei para minha vida, de consumir cinema, televisão feita por pessoas maduras, com personagens que relatam, que abordam esse cotidiano. A gente pode achar super acessível do Netflix, que tem uma série chamada Grace Frank. Eu ia indicar também. Ai, amo. Muito engraçadíssima. É uma série leve, descontraída, para quem quer ver o envelhecimento de uma forma legal, né? Respondendo também a pergunta do Pablo. E tem também o Método Kominsky, que eu tô assistindo agora. E eu tô gostando bastante também. Mais recentemente, a última, tá, gente? Tem o filme The Father, que foi, acho, traduzido como esse Meu Pai. filme Nossa, excelente. Ele é bem interessante para profissionais de saúde, porque ele traz a demência de uma perspectiva da pessoa que está com a demência, e não da família. Então, é pesadinho, mas vale a pena, né? Assim, se você não gosta de coisas pesadas, não assista. Fica o alerta, assim. Mas é uma obra de arte o filme, ele é muito bem feito, sabe? Uhum. Tem esse ator maravilhoso, né? Assim, que tá aí arrasando há muito tempo no cinema. E eu queria falar também, para complementar, a Grace Frank, que eu também ia trazer, que tem a Jamie Fonda, que é uma mulher maravilhosa, e que é muito ativa e que tá o tempo inteiro enlouquecendo lá nos protestos e tal, então ela não deixa o envelhecimento, né, privá-la de nada, assim. Eu acho ela muito boa. E entre outros atores muito bons, mas é porque ela tá sempre aparecendo aí nessas manifestações e tal.
E seria uma indicação minha também, então, pra complementar. É isso, Lu? É isso. Isso tudo, né? Não, ótimo. Lizzy, quer falar as tuas? Então, eu acabei focando mais nessa questão do assunto de hoje. Eu trouxe o Relatório Mundial de Envelhecimento Saudável de 2015 da OMS para trazer esse contraponto aí, né, da questão do CID. E os 2 documentos, as 2 recomendações que resumem bem sobre essa questão do CID. E era isso. E a Grace Frank que tu falou? A Grace Frank tá no coração, né? Maravilhoso. Eu já assisti todas as temporadas, não posso dar spoilers. Nossa, tá bom. No spoilers, né? Esse podcast é no spoilers. Mas vai longe esse negócio. Só pra falar de Grace Frank. Teria vezes. Eu percebi que a Tayana tem muitas indicações, e como eu tenho poucas, então farei as minhas, pois será rápido. Beleza. Na verdade, eu ainda estou num fluxo de trabalho e projetos pessoais que não me permite fazer nada, absolutamente quase nada. Então, a única coisa que eu fiz enquanto fazia outra coisa era ouvir Paciente 63, que é como se fosse uma radionovela, a gente pode chamar de um podcast de história, produzido, ele é exclusivo do Spotify, não é uma publi. Gostaríamos que fosse, pois, pessoas, nosso projeto, Nossa Nutrição, é desenvolvido por mim, pela Tayana, nas nossas horas vagas. A gente fica aí trabalhando durante o dia e nas nossas horas que sobram aí a gente faz os episódios, faz tudo que tem para fazer. Então, Paciente 63 não está pagando nada para nós. Gente, tudo que eu falei também não tá pagando nada. Só pra deixar claro. É só no amor, tá? Ou seja, ninguém tá pagando ninguém aqui. Não tem dinheiro rolando em nada aqui. É uma história muito interessante, envolve ficção científica, é bem fora da temática de hoje, que conta a história de uma pessoa que é a premissa, não é spoiler, que ela se encontra afirmando que é um viajante no tempo. Então é bem rapidinho, uns 10 episódios de audiodescrição, assim, é como se fosse um filme em áudio, uma série, na verdade, porque são episódios, né? E daí vai se desenrolando a história, daí é protagonizado pelo Seu Jorge, pela Mel Lisboa, e é bem bacana, é bem bacana, são só 2, tem outras pessoas ali, mas daí é bem pontual. E é muito interessante como eles constroem, como é que fica a questão do áudio, é imersiva a história, é muito boa mesmo. Tem um quesinho assim de efeito borboleta com alguma outra coisa, sabe? Uhum. É bacana, vale a pena ouvir. Então fica aí minha indicação única, exclusiva, e é isso. Beleza, eu não tenho tantas, tu falou, nossa, tem várias. Não é que... né? Eu tenho só essa, daí eu ouvi aquelas coisas assim e fiquei, meu Deus. Tinha Grace Frank, então, já tá indicado a série. Tem um vídeo que eu recentemente assisti da Jut Jut, pra quem não conhece, uma youtuber, influencer. Não tem a ver com o assunto, tá? É só porque eu queria muito recomendar esse vídeo. Ela tá fazendo agora alguns vídeos pro canal da GNT, não sei como é que fala. E vídeos curtinhos, rápidos, assim, sobre reflexões. E aí tem um exclusivamente, né, que é sobre comida. O título é Comida e Autoconhecimento. Você sabe o que você come? E aí ela traz uma reflexão. Ela era uma pessoa que morava em São Paulo. E aí, desde antes da pandemia, ela pegou um carro e começou a morar onde o carro dela parasse. Então ela começou a viver muitas coisas loucas, assim, no Brasil. E por conta da pandemia, ela ficou presa por meses em Goiás. E aí ela começou a ter que se adaptar ao local. E ela não tinha nem casa pra ficar, enfim. Então ela traz reflexões também relacionadas a isso. Nesse vídeo. A outra indicação é a gente falou mais cedo, né, de influencers idosos que estão tomando conta e que são maravilhosos de seguir. Eu vou indicar a Dona Dirce. O arroba dela é Dona Dirce Ferreira. Ela é maravilhosa. Eu não sei como é que eu encontrei ela, mas ela é maravilhosa. Ela tá no TikTok também, mas eu conheci ela pelo Instagram.
E ela ficou muito famosa, ela é de Uberlândia, Minas Gerais. E ela assina, né, como a digital idosa vovó dos segnetes, porque ela chama os seguidores de netes. Que fantástico. Ela é muito boa. E ela faz um trabalho muito bom sobre essa questão do idadismo que a gente falou mais cedo, assim, porque ela dança funk, ela tá de biquíni, ela fica seminua, porque não pode nudez no Instagram, mas enfim, pra falar sobre isso, sabe? O que é roupa de idoso e não é, o que é, né? Ou no caso, não é. E maquiagem, e se cuidar, e fazer foto, e se achar linda e maravilhosa e tal. Então ela é muito, muito boa pra seguir, ela faz um conteúdo incrível. E o último, que não tem nada a ver com o assunto, é só porque eu recentemente li, eu sempre trago livros pra cá, enfim. E eu li recentemente o livro Eu, Robô, do Asimov, que é um livro clássico, enfim, já faz muitos anos que tá aí no mercado, não é novo. Mas eu li recentemente e é muito legal porque é um livro de contos, de ficção científica, de contos, então pra quem... É muito bom, né? E é muito bom porque o Asimov foi quem cunhou o conceito de robótica, né? A palavra robótica. E aí ele trata cada conto... De inteligência artificial também, do jeito que a gente conhece hoje, né? São os robôs, né? E cada conto, as peculiaridades, assim, de como seria o nosso convívio com robôs. Quando ele escreveu, inclusive, que é muito engraçado, ele colocou o ano em que se passa o livro, que é mais pra frente, né? Porque ele escreveu faz mais tempo e não tinha robôs andando na Terra. Então, quando ele previu que a gente teria robôs, era 2021. Olha, nós temos hoje e eles só aspiram o chão por enquanto. Ou exatamente. mandam mensagem automática no Facebook. A Alexa lá também que fala, e outras dessas aí. Mas, enfim, não tem lá um robô dentro da tua casa fazendo as coisas pra ti e trabalhando por ti, né? Ainda. Mas enfim, é legal de ler, é bem interessante, é curtinho, são contos, é rápido. Pra quem quiser entrar na linha ficção científica, eu acho que é um bom livro pra começar. E é isso. Gostei bastante de indicação indicações. de livro. Indicação de livro legal, maneiro. Pô. Então chegamos ao final, né, Pablo, desse episódio. Chegamos ao final de mais um episódio. Fica nosso agradecimento, Luana, Lizzy, foi muito bom ouvir vocês, conversar com vocês, aprender mais sobre o assunto. Acredito que os nossos ouvintes também adoraram, porque não é uma coisa que a gente tem o costume de ver por aí. Então acho que esse episódio está sendo lançado num momento muito oportuno e a gente espera que ele tenha bastante visibilidade. Então a gente fica muito, muito contente que vocês aceitaram o convite. E estão convidadas para voltar quando quiserem, falar de novo sobre isso, sobre uma outra perspectiva, quando atualizar essa questão do CID, se vai dar certo, se não vai dar certo, os debates todos que estão acontecendo. Vocês têm redes sociais, querem divulgar para o pessoal? Querem palavras finais? Então, o meu Instagram, né, que acredito que vai ser divulgado, luanaK.ferreira. Me coloco à disposição, se alguém quiser alguma referência, quiser trocar ideia, quiser mandar sinal de fumaça, eu me coloco à disposição mesmo, que eu sei que é muito difícil, principalmente quem é estudante e se interessa pelo tema, acessar outras discussões, como a Lizzy falou, né? Uma visão mais integrativa, mais ampla desse processo. Então, me coloco à disposição e agradeço. Eu que agradeço por esse projeto maravilhoso e por poder contribuir um pouquinho. Ótimo. Legal. O meu @, eu acho que todo mundo já sabe, Lizzy Camargo, Lizzy com Z, camargo.nutri. E também me coloco à disposição, pode chamar aí para ajudar. Também podem me chamar de novo para polêmicas, eu adoro. E é um prazer sempre falar e poder estar participando e contribuindo. Os arrobas, as gurias e todos os links do que a gente comentou, de relatórios, de indicações, já tá tudo no nosso site, para quem quiser entrar lá, nosanutrição.com.br, nós com Z. A gente também tá em todas as redes sociais, então se vocês tiverem algum assunto complementar que vocês queiram, a gente traz as gurias de novo. Se vocês tiverem outro assunto pra recomendar pra gente, que nem a Luana fez lá em julho, dizendo, gente, a gente precisa falar sobre isso. Falem conosco, proponham assuntos, temas, se convidem
a gente pode conversar para organizar um podcast, para falar, porque a gente quer tratar de tudo aqui, né, Pablo? Então, tá aberto o convite. Mandem comentários dos episódios, falem o que vocês acharam, o que não acharam. Isso também instiga as pessoas que a gente convida, que participaram, a daqui a pouco pesquisar alguma outra coisa, ou simplesmente elas saberem que vocês gostaram de ouvir o que elas falaram. Então é bacana mesmo. E acompanhem a gente nas redes sociais, assim, para apoiar o podcast. O que vocês podem fazer é isso. Nos sigam lá, comentem, enfim. Sigam a gente no Spotify, deem 5 estrelas no iTunes, onde você estiver aí, pra gente saber que vocês estão curtindo o nosso trabalho, para apoiar o podcast, para ele continuar. E é isso aí. Muito obrigada a todos por ouvir até aqui. E até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.